Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nós iremos ler o versículo 12, apenas como introdução dessa ministração. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Deixe-me ler a partir de estejais certos, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. O tema da mensagem de hoje é 7 coisas que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Amados, esse tema, com certeza absoluta, é um tema apaixonante, é um tema revigorante, é um tema atraente, magnetizante. Qual cristão não gosta de falar sobre discipulado? Qual cristão não gosta de ouvir palavras sobre o discipulado cristão? Eu acredito que inúmeras ministrações no mundo inteiro já foram feitas, conferências, palestras, estudos, simpósios a respeito do discipulado cristão. Mas a minha grande preocupação diante ou em torno de um tema como esse, falando sobre o discipulado cristão, é em que nível essas ministrações, essas palestras, esses estudos, de fato se preocuparam com a essência do que é o discipulado cristão. Porque é belo falar sobre discipulado cristão, é atraente falar sobre discipulado cristão, até um certo ar de status falar que eu sou discípulo de Cristo, mas o quanto essa palavra me atinge, o quanto essa palavra me transforma, o quanto essa palavra de fato muda o meu coração e faz com que eu pense e repense a respeito da minha postura para com Deus e a respeito da minha postura para o próprio discipulado cristão. E essa palavra de hoje é uma palavra para nós pensarmos, para nós repensarmos sobre ser discípulo de Cristo. Eu quero convidar você, gentilmente convidar você a considerar, amém? A refletir e a pensar e a repensar sobre ser discípulo de Cristo. Essa palavra é para todos, mas eu quero que você pense em você. Não coloque para o próximo, coloque para você essa palavra. Que tipo de discípulo de Cristo eu sou? Eu disse para vocês que não seria uma palavra apenas para ser dita, para vocês serem ouvintes imediatos, mas eu me preocupo muito ao ministrar essa mensagem com a minha própria posição, com a minha própria condição. Pastor, mas como você tem coragem de falar disso? Você que é pastor desse ministério, é o bispo auxiliar do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, e você tem coragem de falar que está preocupado com a sua condição? Sim, se o apóstolo Paulo, ele pensou e escreveu que temia ser desqualificado diante da negativa de pregar o Evangelho, será que eu não também sentiria uma preocupação em ser desqualificado no meu posicionamento, nas minhas ações, nos meus sentimentos, na minha ação e reação diante do Evangelho de Cristo e do discipulado cristão? Com certeza, eu estou tremendo na base falando para vocês nessa noite, mas preciso falar sobre o discipulado cristão. E o texto que eu li para vocês inicialmente, na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, é um texto que aparentemente não tem a menor relação com discipulado cristão, aparentemente, mas eu quero enquadrar esse texto, eu quero conectar esse texto com o sentimento pulsante do encargo dessa noite. Pedro, ele falava para os seus destinatários imediatos, que embora eles soubessem
de algumas verdades e vamos transportar ponto a ponto para a nossa experiência. Vocês que estão aqui nessa noite, conhecem algumas verdades sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o Evangelho? Amém? Então Pedro fala sobre isso. Embora os seus destinatários soubessem de algumas verdades, ele diz: eu preciso lembrar vocês novamente dessas verdades, embora eu saiba que estejais certos dessas verdades, presente convosco e verdades confirmadas em vossos corações. E eu disse, queridos, que é fácil de repente falar sobre a temática, porque é um tema atraente, mas é complicado experimentar o discipulado cristão. Eu quero começar do começo, perdão pela minha redundância, mas eu quero começar do começo, falando sobre duas coisas, antes de apresentar as 7 coisas que você precisa saber sobre o discipulado cristão. A primeira é falar sobre discipulado, e me ajudem por favor. A palavra discipulado, ela vem de discípulo. Sabe o que significa um discípulo? Quem pode me ajudar? Um aluno, muito bem. Um seguidor, um estudante. Eu prefiro o termo seguidor. A palavra discipulado, então, que vem de discípulo, na sua origem, ela pressupõe seguidor, ou ela nos aponta para seguir. A segunda questão que eu preciso passar para vocês, trabalhar com vocês, discipulado cristão. O texto que foi lido no início dessa reunião, Atos capítulo 11, versículo 26, que quando Paulo retorna com Barnabé para Antioquia, e eles congregam na igreja, como essa aqui, eles têm o partir do pão, eles têm os estudos bíblicos, eles têm as visitas nos lares, eles têm ali uma vida eclesiástica e comunal entre os irmãos, mas nasce uma expressão que ela rasgaria todos os séculos que viriam posteriormente, e que marcaria a história da igreja. A partir daquele momento, os seguidores, os alunos de Cristo, seriam também denominados, seriam também conhecidos, não apenas como seguidores, mas também como cristãos. Pastor Josué, e qual a importância disso tudo? De coisas que nós já sabemos. Eu disse que no mesmo coração de Pedro, nós precisamos relembrar e lembrar daquilo que nós já sabemos, que está confirmado, que está fortalecido, mas é necessária essa lembrança. E qual o motivo e qual a razão de nós relembrarmos? Porque nós somos seguidores, mas nós não somos seguidores de qualquer um, amém? Nós não somos seguidores de qualquer pessoa, nós somos seguidores de Cristo. E a palavra cristão, ela significa simplesmente, eu sei que eu posso ouvir em coro da igreja, pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Imagine um grande Cristo, o exemplo, o modelo, o referencial, e você é um pequeno Cristo. Para onde nós temos que olhar? Para o modelo. Para onde nós temos que olhar? Para Cristo. Discipulado cristão, queridos, e essa é a base já dessa ministração. Eu preciso construir muito bem essa base, como escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 e 11, porque ele, como um prudente construtor, ele lançou um fundamento. Sabe que fundamento é esse? Conforme Paulo escreve em Coríntios, que fundamento é esse? É Moisés, é Jeremias, é Isaías, é Elias, é o de volta à palavra, é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Igreja Universal,
eu poderia citar todos os nomes, todas as denominações, todos os grandes pregadores e estudiosos, exegetas, hermeneutas, nada disso pode substituir a base e o fundamento. E nós, enquanto discípulos de Cristo, não podemos nos esquecer desse fundamento, não podemos nos esquecer dessa base. Paulo declara que lançou o fundamento, e ninguém pode lançar outro fundamento, é Cristo o fundamento. Como também declarou Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Discipulado cristão depende de uma base cristã. Discipulado cristão depende de uma salvação cristã, e eu não me refiro a cristianismo, eu não me refiro a dogmas, eu não me refiro a pastores e mestres, a um sistema ou denominações, eu me refiro a ter Cristo como fonte, como base, como estrutura, como origem, como paradigma, como referencial, como caminho, como verdade, como luz para tudo aquilo que eu preciso. Ser discípulo de Cristo não é ser discípulo de Moisés. Eu posso ouvir um amém? Ser discípulo de Cristo não é ser discípulo de Elias, não é ser discípulo de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Chico Xavier, de Josué, de Alexandre. Não é ser discípulo de João, eu me refiro ao apóstolo. Não é ser discípulo de Pedro, eu me refiro ao apóstolo. Não é ser discípulo de Paulo. Mas como assim, pastor Josué? Está escrito em Romanos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, mas intrinsecamente nós devemos considerar que o nosso discipulador, que o nosso mestre é apenas Cristo. Claros dessa base? Amém? Graças a Deus. Então eu quero apresentar para vocês 7 coisas que vocês precisam saber sobre o discipulado cristão. Eu queria apresentar essas 7 coisas em forma de uma metáfora, para que a nossa percepção, a nossa compreensão, ela seja melhor. Imagine que o discipulado cristão seja uma grande árvore. Imagine, se você quiser fechar os olhos, você pode fechar. Se você tiver uma imaginação bem forte, você pode imaginar com os olhos abertos, não tem problema. O discipulado cristão é uma grande árvore, frondosa, uma árvore com galhos fortes. Imagine essa árvore. E essa árvore possui muitos e muitos galhos, incontáveis. É uma árvore da sua imaginação, é uma árvore espiritual. E hoje, nessa noite, eu quero destacar apenas 7 galhos dessa árvore. E por que eu digo 7 galhos e uso essa metáfora? Porque cada galho possui ramificações, possui folhagens, possui frutos que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos entender. Então os 7 galhos dessa noite, que você será apresentado a eles, não são os únicos, mas cabe a você, é a sua responsabilidade, entender, estudar, ler e experimentar os frutos dessa árvore. Quem entendeu, diga amém. Essa mensagem não se esgota aqui, amém? Essa mensagem não se esgota aqui. Eu quero passear nas escrituras com vocês. Eu separei alguns textos, eu contei, são cerca de 20 textos, são muitos textos, mas a minha maior preocupação é ler esses textos e fazer alguns apontamentos breves, rapidíssimos para vocês nessa noite. Eu quero expor menos e ler mais. Espero que eu dê conta, amém? Qualquer coisa a gente vai até as 9h30, 9h40, e eu sei que vocês vão tomar uma aguinha e vai dar certo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3.
Nós iremos ler agora 3 textos em sequência. Logo, logo eu passo para vocês qual é a primeira coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Quem está vivo, diga amém. Toda a igreja viva e o pregador também, graças a Deus. João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Perceba, mestre, olha a relação que Nicodemos estabelece com Cristo. Mestre, então, ele é o quê? Um possível ou um potencial aluno, um potencial discípulo de Cristo. Amém? Ou não é isso? Ou vocês não enxergam essa relação no texto? Eu disse pelo menos potencial discípulo. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha para onde Jesus transfere Nicodemos. Nicodemos começa com um raciocínio completamente lógico, claro, é raciocínio lógico, material, externo, falando dos milagres, da maestria de Cristo. Ninguém faz esses milagres se não for da parte de Deus. E Jesus parece que interrompe radicalmente o pensamento lógico, cartesiano de Nicodemos. Fala: para, Nicodemos, eu não estou falando de lógica, eu estou falando de uma outra coisa, de novo nascimento. A primeira verdade, a primeira coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão, o primeiro galho dessa árvore, chama-se novo nascimento. Nós estamos aqui porque nós nascemos de Deus, nós nascemos novamente. Não se trata de regra, não se trata de comportamento, não se trata de uma listinha, mas trata-se de ter uma nova vida, uma nova essência. Sabemos que Deus habita em nós, mas esse novo nascimento diz respeito ao despertamento da consciência agora ligada a Deus. Amém? Então, Cristo chama Nicodemos para uma nova realidade espiritual, e nós precisamos caminhar nessa realidade, que é a realidade do novo nascimento. Mas eu quero ler mais um texto com vocês. Abra ainda em João, capítulo 8. Eu quero comparar, eu quero confrontar a ideia da organicidade, da vitalidade do novo nascimento, com aquilo que muita gente pensa que pode ser o discipulado. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Aparentemente, queridos, alguns textos não terão nenhuma relação com o discipulado cristão. Mas, deixa eu fazer aqui uma ressalva ou uma orientação. É preciso que nós façamos as devidas conexões desses textos com o pensamento do discipulado cristão. Quem entendeu, diga amém. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Cristo como mestre. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre. Jesus é um mestre, então eles potencialmente deveriam ser, acompanhe meu raciocínio por favor, potencialmente deveriam ser discípulos. Mestre. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha só o pensamento dos escribas e dos fariseus. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Percebem a relação que é feita entre esses dois textos? Na verdade,
o oposto, o conflito de pensamento. Os escribas e os fariseus, potencialmente discípulos de Cristo, eles se apegam à materialidade, à lei, às normas, aquilo que está escrito, o preto no branco. Quanta gente compreende dessa maneira ser discípulo de Cristo? Quanta gente hoje, em pleno século 21, entende que ser discípulo de Cristo é ter uma Bíblia debaixo do braço, é decorar 100, não, eu decorei 200, não, eu decorei 300, pode me perguntar, que eu sei 300 versículos decorados. Isso é pouco ou é muito? É pouco. E quem decorou 500? Quem decorou 1000? Não se trata de decorar, não se trata de ter algo fora, trata-se na verdade de ter algo no coração. Ser discípulo é olhar como Cristo olhou. Vocês conhecem essa história? Cristo mandou apedrejar a mulher? Não. Cristo abraçou, Cristo recebeu, Cristo apacentou. Que tipo de mestre foi Cristo? O mestre legalista, o mestre segundo a lei de Moisés, ou o mestre que consegue enxergar as necessidades, as deficiências e as carências daqueles que estão perto dele? É o segundo modelo, é o segundo exemplo. Então, queridos, ser discípulos de Cristo é partir da mesma base. Nós nascemos de Deus, amém? Então não posso ter uma percepção de discipulado diferente do meu mestre. Eu não posso ter uma percepção de discipulado diferente de Jesus Cristo. Não adianta combater as pessoas tentando tacar a Bíblia na canela delas, na testa delas. Não adianta fazer isso. Nós precisamos exalar, manifestar, exprimir e expressar o amor de Deus. Isso é novo nascimento. Novo nascimento diz respeito a uma nova realidade. Nicodemos pensava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe dele. Você pode voltar 100 vezes, você pode voltar 1000 vezes, você vai continuar sendo o quê? Carne. Mas aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu do alto, aquele que nasceu do Espírito, aquele que nasceu de Cristo, ele é uma nova criatura e, portanto, possui novas características, possui um novo coração, possui novos interesses. Ele então é um discípulo de Cristo, porque nasceu de novo. O primeiro galho é o galho do novo nascimento, amém? Podemos percorrer para o segundo galho, podemos avançar para o segundo galho, ou para a segunda verdade, para a segunda coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Não durma não, tenha paciência. Qual foi a primeira verdade, a primeira coisa? Novo nascimento. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16. Todos os textos são muito conhecidos de nós. Mateus 16, eu quero ler com vocês, do versículo 21 ao versículo 25. A segunda coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão é a renúncia do ego. Você pode repetir? Diga, renúncia do ego. Renúncia do ego, pastor? Por quê? Porque você recebeu uma nova vida. Deixa eu dar um exemplo bem bobo para vocês aqui, mas não tem problema ser bobo não. Se você pega um cachorro, imagina um cachorrinho, e você fala assim para esse cachorro: a partir de hoje você vai parar de latir, eu vou te matricular na Escola Universal dos Felinos. Você vai matricular esse cachorrinho, e ele vai miar, ele vai se comportar como um gatinho.
Isso vai funcionar? Por que não vai funcionar? Porque ele é o quê? Cachorro. E você é discípulo de Cristo. Você nasceu de Deus. Você nasceu novamente. Por isso nós temos a segunda verdade, a segunda coisa, que a segunda vem depois da primeira. Sabia, Jailson? Geralmente vem. E a segunda, ela vem depois da primeira, porque a primeira nos dá o suporte e a força para vivermos a segunda, que é renúncia do ego. E você pode renunciar porque você tem uma nova vida. Mateus capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 25, quem achou, diga amém. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, olha o ego de Pedro, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Vou fazer uma pergunta para você, não responda para mim, responda para você mesmo. Alguma vez você já ouviu Jesus Cristo falando assim com você também? Arreda Satanás? Você está espantado com a minha pergunta? Eu vou responder essa pergunta. Algumas vezes, no meu coração, eu já ouvi Jesus Cristo dizendo para mim, dirigindo-se a Josué, declarou, arreda Satanás. Pastor, isso é muito forte, irmãos, não é Satanás dentro de Pedro, não é Satanás dentro do Josué, mas é o ego, que é um obstáculo, é uma muralha, é uma fortaleza contra a vontade de Deus, ou contra o cumprimento da vontade de Deus. Quantas vezes o nosso ego se interpõe entre o serviço a Deus, entre a igreja, entre o Senhor? Quantas vezes isso não acontece? Quando o nosso ego assim o faz, quando nós somos fortes, nós somos convencidos, nós somos o que mais? Me ajudem, por favor. Orgulhosos, o que mais? Egoístas, cheios de tantas coisas. Nós escutamos da parte de Deus, arreda adversário. Somos adversários. Talvez essa palavra seja dura demais, mas está escrito em Mateus. Vamos continuar o texto. Arreda Satanás, tu és para mim, naquele momento, naquela ocasião, pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, versículo 24 que eu estou lendo, se alguém quer vir após mim, olha a resposta, olha a solução para o problema do coração de Pedro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Negar o ego significa simplesmente assumir e tomar uma posição, é decidir por Cristo, meu irmão. Você tem escolhas a fazer todos os dias. Você vai à padaria, você pode escolher pão de sal e pão de doce, e você tem que escolher, pastor, mas eu posso comer os dois. Sim, mas tem escolhas que você não pode escolher os dois. Você tem que decidir. Você não pode escolher preservar sua própria vida, ser egoísta, ser egóico, ser orgulhoso e ser discípulo de Cristo. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Ou você vence, ou Cristo vence. Ou você abre mão, ou não tem discipulado cristão. Simples, líquido e certo assim. Glória a Deus. Está machucando? Está sangrando aqui dentro também.
Está servindo? Para mim também. Posição, assumir uma posição. Isso é ser discípulo de Cristo. Quem quiser, esse texto não diz, vocês a partir de hoje são completamente obrigados. Deixa eu contar aqui, deixa eu ver. Levanta a mão para saber se você vai seguir ou não vai seguir. Levanta. Não, Cristo não fez isso, queridos. Cristo não fez isso. Ele fez isso? Ele espremeu alguém? E aí, Natália, na frente de todo mundo, você vai ou não vai? E você, Josiel, fala para todo mundo agora. Responde, levanta e diz se você vai. Cristo não fez isso. Ah, pastor, mas e aí? E aí que a decisão é sua, não é do pastor. Amém? A decisão não é do ministério, é sua. Escolher seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Filipenses capítulo 1, versículo 29, apenas vou citar esse texto para vocês. Paulo declara que nós recebemos a graça de padecermos por Cristo, não somente de crermos nele. Todo mundo fala de crer, crer, eu creio, então também padeça por Cristo, sofra por Cristo, sofra com Cristo, sofra e receba as marcas do discipulado e do Evangelho. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Primeira coisa que você precisa e deve saber sobre o discipulado cristão, qual foi mesmo? Novo nascimento. Segunda, renúncia do ego. Vamos para a terceira? Me acompanham? Lucas, mais para frente só um pouquinho. Capítulo de número 10, versículo 38 ao versículo 42. Amados, eu peço que vocês façam as conexões. Esses textos não vão estar dizendo assim, olha, discípulo de Cristo, discipulado cristão. É preciso conectar as ideias e o coração pulsante da mensagem do entendimento. Amém? Vamos conectar cada galho, cada verdade, cada coisa que eu preciso e devo saber sobre o discipulado cristão. Então a terceira coisa que eu preciso saber sobre o discipulado cristão é comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Comunhão. Ora, porque eu nasci de novo, sim ou não? Nasci de Deus. Então, eu decidi renunciar a mim mesmo. É a renúncia do ego. Porque o que é que nos atrapalha de vivermos uns com os outros? Não é esse ego que é egoísta? Esse ego que machuca, que maltrata, que fere a todo momento? Ora, mas se eu agora percebo em mim a nova natureza, percebo em mim a nova vida, nasci do alto, nasci de Deus, nasci do Espírito, estou agora renunciando o ego, eu escolho seguir após Cristo, negar a mim mesmo, eu posso adentrar para essa terceira experiência do discipulado cristão. Não existe discipulado cristão sem comunhão com Deus, meus irmãos. Não existe discipulado cristão sem comunhão com a igreja. Eu até hoje, eu compreendo intelectualmente, mas o meu espírito, a minha alma, o meu coração não entendem essa história de desigrejados. Eu confesso para vocês, eu não entendo. Entendo, mas não entendo. Desigrejado. Porque eu sou tão de Deus, eu sou tão espiritual, eu sou tão firme, eu sou tão crescido, que eu não preciso do Jailson. Tem sentido isso? Não preciso dos pastores, dos cooperadores, dos irmãos, daqueles que servem, dos professores, das professoras, dos irmãos que estão lá fora no estacionamento. Eu não preciso de ninguém. Eu sou um ser autossuficiente. Eu sou um ser de luz.
eu preciso de comunhão, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu preciso da igreja. O nosso ambiente de crescimento é a igreja, é aqui na comunhão com os irmãos que nós desenvolvemos também grande parte da nossa salvação. É nessa comunhão. O texto que eu quero ler com vocês é Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Acharam, queridos? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Mais uma vez, percebem Jesus Cristo como mestre. Pressupõe-se, potencialmente, hipoteticamente, o quê? Um discípulo. Marta, versículo 40, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Que espírito, né, de serviço. Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta. Eu imagino a resposta. Não foi, como diz lá no Nordeste, não foi raiando com ela não, né? É raiando ou ralhando? Ralhando? Ralhando. Marta, não. Marta. 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 Coloca seu nome aqui também. Coloca aí, Natália. Coloca aí, irmão Gil, você que está olhando para mim agora, coloca seu nome. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Está preocupado, meu irmão? Quem tem problema aqui, não levanta a mão. Todo mundo tem problema? Tem. E olha que a preocupação de Marta, entenda o que eu vou dizer, o problema de Marta era como serviria melhor a Jesus. Então, era um problema, digamos, religiosamente, entenda a minha fala, religiosamente, bom, justificável, religiosamente. Mas como Jesus Cristo não é religioso, Ele é a própria religare, é a própria religião, é a própria ponte que liga Deus e os homens. Ele fala: não, Marta, não é assim. Por que você está tão inquieta? Te preocupas com tantas coisas, entretanto, pouco é necessário. Diga para quem está pertinho de você: meu irmão, minha irmã, pouco é necessário. Pode falar, pouco é necessário. Ou mesmo, aí Cristo corrige, uma só coisa: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Comunhão na horizontal, comunhão na vertical, comunhão com Deus em primeiro lugar, e comunhão com os irmãos em consequência. Eu não digo nem em segundo lugar, mas em consequência, porque João escreve na sua primeira epístola, vamos ler rapidinho, esse texto é muito importante, 1 de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém disser, preste atenção nessas palavras, amém? Estamos falando sobre o quê? Sobre coisas que eu preciso saber sobre o discipulado cristão. A terceira coisa é comunhão entre Deus e os irmãos. Preste atenção nas palavras do apóstolo João. Capítulo 4 da primeira epístola, versículos 20 e 21. Se alguém disser, ama a Deus, é suficiente, porque afinal de contas, já basta você falar. Não? Não é assim? Está errado. O que diz a sua Bíblia então? Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, Pedro, não gosto da sua voz, não gosto da sua bermuda, não gosto dos seus óculos,
não gosto da sua camisa, não gosto nem da sua presença aqui. A gente não tem coragem de falar isso, de ser tão deselegante assim, não é verdade? Acho que poucos têm essa coragem de ser tão taxativo, deselegante, mas no coração da gente, às vezes, a gente tem uns sentimentos parecidos com esse, não tem não? Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar seu irmão, você está sentado? Tem ninguém em pé não. Senta, Marcinho, senta. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Esse é o silêncio da oratória. Faz bem para a gente pensar. É mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu não vou dar mais nenhuma explicação nesse texto. Vamos prosseguir para a quarta coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Vamos revisar. Qual a primeira? Novo nascimento. Qual a segunda? Renúncia do ego. Terceira, comunhão com Deus e com os irmãos. E a quarta, crescimento espiritual. Volte lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15. Eu prometo a vocês que eu vou terminar no meu tempo regulamentar. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Quem achou, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês perceberam que eu selecionei textos que são fortes, que são textos que mexem com a gente? Foi de propósito. Textos de discipulado cristão, tá? Discipulado cristão. Versículo 2: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, é simples, é estar ligado ao Senhor. Isso não é matemática, isso não é raciocínio lógico, isso não é física, isso é orgânico, é estar ligado à videira, é permanecer. Pastor, mas eu sou um ramo da videira. Eu sei que você é um ramo da videira, mas permaneça, esteja ligado, permita que a seiva da videira percorra cada parte do seu interior. Você que é um galinho, você que é um ramo dessa videira, essa videira que é tão generosa, essa videira que é tão cheia de saúde, de cura. Vamos estar ligados à videira. Não podemos crescer, não podemos ser discípulos de Cristo, se não estivermos ligados a Cristo. Você pode ser um bom professor de escola dominical, você pode ser um bom reprodutor de doutrinas, você pode fazer um monte de coisas, pode reproduzir, pode decorar versículos, você pode ser teólogo, mestre, doutor, você pode fazer uma série de coisas, que os olhos veem, que os ouvidos escutam, que os nossos sentidos percebem, mas se você não estiver ligado à videira, vai secar,
não vai frutificar. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Não saia ferido daqui nessa noite. Saia abençoado, amém? Abençoado. Ser discípulo de Cristo é sério, mas é possível, amém? Porque nós temos a nova vida, porque nós escolhemos renunciar o ego, porque nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com os irmãos, e estamos crescendo em novidade de vida, graças a Deus, amém. Quinta coisa que você precisa e deve saber sobre o discipulado cristão, abra sua Bíblia em Tito capítulo de número 2, nós iremos ler a partir do versículo 11, quinta coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão, é o quinto galho dessa árvore que chama-se discipulado cristão. A quinta coisa, o quinto galho, chama-se aprendizagem da graça. Quem entendeu? Aprendizagem da graça. É aprender. Nós somos discípulos, não somos? O discípulo, ele é o quê? Nós vimos aqui 3 significados. O discípulo, ele é o quê? Aluno, ou estudante, e seguidor. Vamos colocar agora como aluno. Então você tem um professor. Esse professor, ele é a própria graça. Nós precisamos aprender. Tito 2, 11 a seguir. Quem achou, diga amém. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero que você atente para o versículo 11, a graça de Deus, preste atenção nisso, por favor. Ela se manifestou, meu irmão, salvadora a todos os homens. Mas o texto, ele não para por aí. Eu gosto muito desse texto. É um texto que é sempre repetido e explicado e comentado aqui nessa assembleia. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, educando-nos para... Aí tem uma série de coisas. A palavra educar significa nesse texto conduzir você de um caminho para outro caminho. É conduzir para fora. É aquele que está num caminho torto, num caminho tortuoso, num caminho cheio de problemas, de angústias, de tantas coisas que nos afastam de Deus. E aí Cristo nos pega como mestre, como o discipulador, você que é discípulo de Cristo, e Ele te educa para fora desse caminho de trevas, para fora desse caminho de violência, para fora desse caminho de inimizade contra Deus e contra os irmãos, e agora você é levado para um outro caminho, para uma nova realidade. Então, a quinta coisa que você precisa e deve saber sobre o discipulado cristão é a aprendizagem da graça. E aprender com a graça, ou aprender da graça ou pela graça, significa que você não pode ser legalista. Lembra do texto que nós lemos em João capítulo 8? O que os fariseus e escribas pretendiam ou esperavam de Cristo? Que Ele mandasse apedrejar a mulher pega em flagrante ato de adultério, porque afinal de contas a lei de Moisés manda apedrejar, manda matar, mas a graça nos ensina de modo diferente. A graça nos ensina a abrir mão, a graça nos ensina a perdoar, a graça nos ensina a levar o dano,
A graça nos ensina a andar não uma milha, a graça nos ensina a andar a primeira milha e a segunda milha também. A graça nos ensina a entregar a túnica e a capa. A graça nos ensina, quando somos feridos na face, a graça nos ensina a virar a outra face. Isso é aprender com a graça. Amém? Vamos agora para a sexta coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Olha o galho e os ramos que estão saindo desses galhos. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo número 21, lá no finalzinho do Evangelho de João. Eu já vou adiantando a leitura. João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 19. Eu vou ler, depois eu contextualizo para os irmãos, para facilitar. João 21, a partir do 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção nos versículos 18 e versículo 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, entenda esse velho aqui como sinônimo para nós de amadurecimento espiritual. Amém? Sem prejuízo ao texto? Tudo bem? Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto, é claro, para Pedro, significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Sabe esse episódio? Os discípulos estavam ali entristecidos. Jesus Cristo havia ressuscitado, mas eles perderam a esperança porque não sabiam o que ia acontecer. Estavam o quê? Voltaram a pescar. Estavam ali pescando, voltaram para a sua antiga vida. Pedro havia negado Cristo, lembra do episódio? Negou Cristo por 3 vezes. Jesus Cristo aparece para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde o quê? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? O Senhor sabe. E Pedro se entristece. Mas qual o ponto que eu quero levar vocês a considerarem? Pedro era muito afoito. Sim ou não? Não era afoito? Pedro era uma pedra, de fato. Um coração, às vezes tardio, às vezes que era um obstáculo em muitos momentos de seguir a vontade de Deus. Mas Pedro não desistiu do Senhor. Amém? Nós também não desistimos do Senhor. A sexta coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão é transformação da alma. E com esse episódio, é isso que nós aprendemos. Imagine Pedro, compare o Pedro que nega Cristo. Compare o Pedro que saca de uma espada e corta a orelha de Malco. Compare o Pedro que blasfemava, que falava palavrões. Compara o Pedro que era tão nervoso, tão irascível. Compara esse Pedro com esse Pedro agora, que agora foi pacificado, um coração mais manso. E ainda esse Pedro que viria no futuro a ser crucificado, como diz a tradição, a história, de cabeça para baixo, porque você em tempo, Pedro, era muito afoito, era muito forte, e você andava
por onde você queria, mas vai chegar uma ocasião em que vão pegar você pela mão e vão te conduzir. Aprender da graça, ou aprendizagem da graça, é ser tirado de um caminho de trevas e ser colocado no caminho de luz. Ser transformado é ser colocado dentro de Cristo, do nosso caminho, para ter em Cristo o nosso mestre e seguir a Cristo por onde quer que Ele vá. Para pensar um pouco o quanto que nós precisamos de transformação, o quanto nós somos Pedro ainda, lá antigo, o quanto nós negamos, nós às vezes blasfemamos, nós rejeitamos, mas Pedro foi mudado, nós estamos sendo mudados, amém? Isso é transformação. Para encerrar, eu quero te convidar a ler mais um texto. É a 7ª coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão. Na verdade são 2 textos. Mateus capítulo 5. Leia juntamente comigo, por favor, a partir do versículo 11. A 7ª coisa que você precisa saber sobre o discipulado cristão é testemunho de vida. Amém? Testemunho de vida. Eu já vou ler o texto. A palavra testemunho, ela tem o sentido de conhecer de primeira mão um fato ou um acontecimento. Esse é o sentido de ser uma testemunha ou dar testemunho. Mas é muito interessante que no grego, a palavra testemunho ou testemunha tem a mesma raiz para Marte, martúria. Então o Marte, aquele que sofre por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja, pelos irmãos, por Deus e por sua vontade, é uma testemunha, é um Marte de Deus. Tão interessante essa relação de palavras. Eu quero ler 2 textos que declaram isso para nós. O que é ser testemunha, ou ter a vida como um testemunho de Cristo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11 e o versículo 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem lógica a declaração de Cristo? No mundo normal e natural, tem lógica? Ser perseguido e você se regozijar, se alegrar, tem lógica isso? Não, mas ser discípulo de Cristo não é ter lógica humana. Ser discípulo de Cristo é ser uma testemunha de Cristo, é ter um testemunho de vida, que não diz respeito à roupa, à comida, à bebida, mas ter um coração, ter uma expressão, ter uma natureza, ter uma mente, ter um pensamento, ter tudo aquilo que nós vimos anteriormente, e agora você tem frutos do seu discipulado. Para encerrar, abra sua Bíblia no último texto que será lido nessa noite, na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós iremos ler no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16. Acharam, queridos irmãos? Preste atenção nessa leitura. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Amém? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, nós iniciamos essa mensagem falando sobre o quê? Discipulado cristão. Mas se você sofrer em algum momento, não como assassino, não como malfeitor, não como mexeriqueiro, não como alguém que está fazendo mal, mas se você sofrer como cristão,
fique com vergonha, abaixa a cabeça, porque é triste demais sofrer por alguém que nem está entre nós. Hã? Não diz assim? Se coloque de pé que nós vamos cantar. Se coloque de pé. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, meu irmão. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Cristão. Aplauda o Senhor. Você é discípulo de Cristo. Você é cristão que nasceu de Deus, que nasceu do Espírito. Graças a Deus.